Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a prévia de resultados do segundo trimestre da Direcional Engenharia, com o código de negociação na bolsa DIRR3, ok? Mas antes de ir para o vídeo, recado muito importante. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, comentar e curtir. E lembre-se de nos seguir também nas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no YouTube, no Spotify e no Google Podcasts, ok? Lá no Spotify e no Google Podcasts eu tenho um programa em que eu dedico a minha análise aos relatórios gerenciais dos fundos de investimento imobiliário que eu tenho em carteira, e no Instagram e no YouTube eu me dedico a postar conteúdo sobre investimentos em geral, ok? Então, dado o recado, vamos para o vídeo. Bem, antes da gente falar sobre a prévia de resultados da Direcional 3, deixa eu dar um recadinho, ou deixa eu já dar um aviso para você que é investidor e está pensando em investir em Direcional ou gostaria de conhecer um pouco do segmento de construção. A Direcional Engenharia, como nós sabemos, ela é do segmento de construção imobiliária, ou seja, de empreendimentos imobiliários. E geralmente quando as empresas lançam a sua prévia de resultados, ou o que nós chamamos de release de resultados, geralmente nós recebemos um glossário. E como nós temos, como eu particularmente atualmente invisto em diversas empresas, é natural que a minha diversificação por setores também aconteça. Então cada setor tem, de certa forma, o seu linguajar, o seu jargão que eles utilizam, e é bom que a gente conheça. E, geralmente as empresas, ela tem as empresas listadas na bolsa, as boas empresas listadas na bolsa, né, elas têm esse cuidado de explicar para a gente num glossário para que a gente entenda um pouco melhor, porque são muitos termos que geralmente a gente, no início, quando a gente está começando a investir, a gente percebe que existem muitos termos que a gente não está acostumado, então geralmente a prévia de resultados costuma trazer um glossário. Assim como os fundos de investimento imobiliário também costuma explicar para a gente termos como vacância física, vacância financeira, dividend yield, cap rate, nós também temos isso nas empresas listadas da bolsa. E o que eu trago para vocês aqui é o seguinte: o que é a Direcional Engenharia? Ela é uma empresa listada na bolsa com o código DIRR3, né, DIR3, e ela é uma empresa do setor imobiliário. Então ela cria, quando nós passamos e a gente vê esses diversos prédios sendo construídos, a Direcional ela está nesse setor, né, o setor da construção civil. E a Direcional ela mudou o seu guideline, né, ou seja, o projeto, os projetos que ela tem em andamento, e agora ela tem se dedicado a basicamente dois projetos de construção. Ela tem se dedicado ao projeto Minha Casa Minha Vida 2 e 3, que a gente vai dar uma olhada aqui, e ao MAC, ok? Que é os empreendimentos de médio alto padrão e comercial. Então aqui, como a própria Direcional já explica para a gente, vai aparecer, quando nós estivermos fazendo a análise dos resultados, vai aparecer MCMV, que seria a sigla para Minha Casa Minha Vida, padrão 2 e 3. E aí vamos entender um pouco o que é esse padrão 2 e 3, porque ele aparece bastante na prévia de resultados. Empreendimentos residenciais com preço médio por unidade de até R$ 240 mil no âmbito do projeto Minha Casa Minha Vida. E aí nós temos faixas 1,5, 2 e 3. Então essa faixa 1,5 e 3, ela foi, de certa forma, ela foi juntada, né, nessa nova faixa que nós temos agora 2 e 3. Até o terceiro trimestre de 2015, os empreendimentos desse segmento foram denominados popular. Então, atualmente a Direcional dedica, né, os seus projetos de construção, a grande maioria deles, quase todos os projetos da Direcional estão voltados para a construção de casas populares, né, que é no projeto Minha Casa Minha Vida. E o segundo, né, a segunda parte em que ela se dedica é o MAC. E o MAC compreende empreendimentos do segmento médio padrão, médio alto padrão e comercial. Então, nós já estamos falando de uma realidade maior, né? Então, se nós olharmos aqui em cima, médio padrão, por exemplo, nós temos empreendimentos residenciais com preço médio por unidade acima do teto do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, até 500 mil. Então, médio padrão, que entra ali no MAC, nós temos projetos imobiliários que são acima de R$ 500 mil. E médio alto padrão, também que está dentro do MAC, empreendimentos residenciais com preço médio por unidade acima de R$ 500 mil. Então, médio padrão e médio alto padrão em que o MAC
está exposto são empreendimentos acima de R$ 500 mil, ok? E aí vejamos aqui em cima, só a título de curiosidade, Minha Casa Minha Vida faixa 1. Nós temos faixa 1, depois nós temos faixa 2 e 3, que é onde atualmente a Direcional tem a maior parte dos seus empreendimentos. Então vejamos o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Empreendimentos populares realizados sob forma de empreitada no âmbito do projeto Minha Casa Minha Vida, contratados diretamente com agente financiador, destinados à família com renda média mensal de R$ 1.800. Os imóveis deste segmento têm um preço final determinado pelo agente financiador nos termos da portaria tal do Ministério das Cidades e sua aquisição pode ser condicionalmente subsidiada pelo governo. Ou seja, a Direcional ela está no segmento faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, e esse projeto, na grande maioria das vezes, né, eles são financiados pelo governo para ajudar as pessoas a terem a moradia própria. Beleza? Então falamos que a Direcional ela tem exposição ao Minha Casa Minha Vida faixa 2 e 3 e ao Máquina, que é o médio alto padrão, ou seja, empreendimentos acima de R$ 500 mil. E agora a gente passa propriamente para a análise da prévia de resultados do segundo trimestre de 2020, ou o release de resultados de 2020. Vejamos aqui, está tudo certo, tudo certo. Então, ok, a Direcional anuncia, né, sua prévia de resultados e vamos ver aqui o que ela já traz, né, como destaques, né, da prévia. Geralmente, as empresas, quando trazem o seu release de resultados, elas trazem uma prévia, geralmente dos bons resultados e também dos péssimos resultados. Aqui, nós temos geração de caixa de R$ 80 milhões no segundo TRI de 2020, ok? Então a gente tem que se adaptar com essa terminologia, também que são siglas aqui, né? 2T20, 2 segundo T trimestre 20 2020, né? Representando 6% do patrimônio líquido da Direcional, ok? Melhor trimestre de vendas líquidas da história da companhia, R$ 401 milhões. E VSO, que é volume sobre oferta, no segmento Minha Casa Minha Vida 2 e 3, atingiu 17% no segundo trimestre de 2020. E aí quando nós vamos analisar prévias de resultados, geralmente aparecem aquele monte de siglas além dessa que a gente viu. E se a gente voltar aqui no glossário aqui embaixo, nós também temos uma explicação do que seria essas coisas. E aí nós temos aqui, por exemplo, lá apareceu o VSO, volume sobre oferta, e a gente vai falar sobre isso. E aí nós temos outros termos que vão aparecer ao longo do texto, então na medida do possível é bom que a gente já entenda um pouquinho. Primeiro, vendas contratadas. Vendas contratadas é decorrente de todos os contratos de vendas de imóveis que foram celebrados no período, segundo TRI de 2020. Então, quando aparecer vendas contratadas, né, aquelas vendas que já foram celebradas no período. A pessoa foi, procurou o stand da Direcional e celebrou um ato de compra. Incluindo, e aí inclui, né, a venda de unidades lançadas no período e a venda de unidades em estoque, ok? Então temos as unidades, os prédios que já foram construídos e lançados, e também tem o estoque, né? Ou seja, o land bank da empresa, que seria a área que ela pode construir ainda novos prédios. VGV, valor geral de vendas, valor total a ser potencialmente obtido, eu vou até colocar aqui o potencialmente obtido, pela venda de todas as unidades de determinado empreendimento imobiliário ao preço de lançamento. Então, quando nós falamos de VGV, valor geral de vendas, nós estamos falando de um valor que é potencial, ou seja, a empresa pode conseguir esse valor. Há a possibilidade de o VGV lançado não ser realizado ou diferir significativamente do valor das vendas contratadas, porque a empresa pode vender aquele preço ou pode não vender, ok? E aí, uma vez que a quantidade de unidades efetivamente vendidas poderá ser diferente da quantidade de unidades lançadas e ou o preço efetivo de venda de cada unidade poderá divergir do preço de lançamento. Então, a empresa pode vender a quantidade dos empreendimentos, ou seja, dos prédios que ela tá construindo, ela pode, de repente, projetar a venda de 500 apartamentos, mas ela pode não vender a quantidade de apartamentos que ela vai lançar, né, porque ela constrói o prédio do zero, depois ela vende para as pessoas. Ou ela pode não vender, pode vender fora do preço também. Pode ser que em determinada área em que a Direcional está construindo o prédio haja uma degradação geral do patrimônio e o que a Direcional faz, de repente ela tem que baixar o preço para poder vender, então ela não atinge o valor geral de vendas que ela estava projetando. E depois VGV lançado, né? Valor geral de vendas das unidades lançadas em determinado período, ou seja, aqui nós estamos falando de empreendimentos que estão performados e prontos para vendas, né? Eles já estão prontos para serem lançados. Então, VGV lançado
aquilo que está lançado e está para vender, vendas contratadas, o que já foi contratado pelas pessoas, e o valor geral de vendas é aquilo que é potencial, né? A empresa pode vender ou pode não vender aquela quantidade. Então voltamos aqui novamente, né? E vejamos a geração de caixa, e aí nós temos, né, uma tabela, né, na verdade não uma tabela, nós temos aqui um indicativo em colunas aqui, desde o trimestre de 2019 em milhões, né, que é a empresa de geração de caixa, ou seja, quanto a empresa conseguiu gerar com as suas vendas. Deixa eu deixar esse negócio retinho para ficar mais bonitinho aqui, né? E aí a gente percebe o seguinte aqui, quando nós estamos analisando. Nós percebemos que o primeiro trimestre de 2020 nós tivemos um valor negativo de geração de caixa de menos 11 milhões. E aí no segundo TRI nós tivemos uma geração de caixa positiva de 80 milhões. E aí o que a gente percebe? Aqui nós podemos contar primeiro com a sazonalidade, mas também com a pandemia. A pandemia afetou diversas empresas, diversos setores no Brasil e no mundo, e não foi diferente com a direcional. E aí a gente percebe que no segundo TRI de 2020 nós já temos uma reversão no valor. Ou seja, a empresa teve uma queda significativa nas suas vendas, né, inclusive negativa no seu caixa, mas ela conseguiu reverter isso no segundo trimestre de 2020. O segundo trimestre de 2020 é o equivalente a abril, maio e junho, ok? Então vejamos o que nós temos aqui. Vejamos se a empresa tem uma nota de rodapé aqui, geração de caixa ou cash burn, variação da dívida líquida ajustada por pagamento de dividendos e recompra de ações. Vejamos aqui, então, o que seria a geração de caixa, né? A variação da dívida líquida, o que é a dívida líquida da empresa? É o total da dívida menos o caixa e a disponibilidade, ajustado por pagamento de dividendo e recompra de ações. Então, quando nós estamos falando de caixa, a gente está falando disso, né? Qual que foi a variação da dívida, de quanto a empresa deve menos o caixa, e aí nós fazemos um ajuste pelos dividendos e recompra de ações. Porque a empresa ela distribuiu seus dividendos e ela também recomprou ações. Então, no bruto, a gente coloca ali o que a empresa tem que pagar, a gente tira o caixa que ela tem e inclui a ideia dos dividendos que foram distribuídos, né, que foi passado para o acionista, e recompra de ações, que a recompra de ações nada mais é que a empresa ela vai ao mercado, recompra suas ações, de modo que ela diminui a quantidade de ações no mercado e ela aumenta o preço de cada ação individual. E aí aqui também a empresa reforça, né, essas informações prévias não foram auditadas, então ela tem que ser ainda entregue para uma auditoria. Mas, regra geral, as empresas não vão querer esconder dados nenhum dos seus acionistas, né? Vejamos os lançamentos no período, né? E a gente tem aqui no segundo TRI, a direcional lançou 6 empreendimentos, ou seja, 6 etapas, né? Porque um prédio ele pode ser construído em etapas, que totalizaram, né, VGV, valor geral de vendas de 351 milhões de reais. Desses 351 milhões de reais, 296 milhões, né, desse valor total era a porcentagem da direcional, representando o crescimento de 151% em relação ao período anterior. Então, nós já temos aqui trimestre contra trimestre um valor 151% superior. No primeiro semestre de 2020, né, representa semestre, S semestre, 20 2020. No primeiro semestre de 2020, os lançamentos atingiram 491 milhões de reais, um declínio de 49% em relação ao mesmo período no ano de 2019. Covid-19, né, pandemia. E aqui nós temos um gráfico, né, e a gente percebe segundo TRI de 2019, primeiro TRI de 2020, segundo TRI de 2019. E aqui entram, né, aquelas siglas que nós vimos no glossário. Nós temos MAC, e aí vocês percebem que em 2019, segundo TRI de 2019, lançamentos totais 560 milhões, lembrando que lançamentos são aquilo que é lançado, não efetivamente vendido, né? Então, 562 milhões, desses 562 milhões, nós tínhamos 81 milhões que correspondiam ao segmento MAC, né, médio, alto, padrão e comercial, e a grande maioria, 481 milhões, do Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3. Primeiro semestre de 2020, Covid-19, né, naturalmente afetou muito, e aí a gente percebe que esse valor total de 141 milhões, 35 milhões foi do MAC, né, médio, alto, padrão, e 105 milhões foi do segmento Minha Casa Minha Vida 2 e 3. E aí no segundo TRI de 2020, né, um aumento de 151% em relação ao trimestre anterior, e aí nós tivemos todo o valor foi do segmento Minha Casa Minha Vida.
E aí, em relação a semestre contra semestre, primeiro semestre de 2019, ou seja, os primeiros 6 meses de 2019 contra os primeiros 6 meses de 2020, a gente percebe uma queda de menos 49%. Naturalmente, aqui o Covid-19 entrou com bastante força, né? Aqui nós temos a tabela, mas essa tabela basicamente ela está fazendo uma explicação disso daqui. Aqui nós podemos olhar o preço das unidades, né, que também é uma coisa importante a ser olhada. A gente percebe que nós temos aqui segundo trimestre de 2020 contra segundo trimestre de 2019. E aqui a gente tem a diferença percentual entre eles. Então vejamos o preço médio da unidade, né, quanto foram vendidos em média cada unidade, ou seja, cada apartamento do Minha Casa e Minha Vida. Então vejamos, em 2019 no segundo TRI de 2019, o valor médio dos apartamentos foram vendidos, R$ 179 mil, e em 2020, segundo TRI de 2020, R$ 164 mil. Uma queda percentual, né, no preço médio de menos 8,3%. E aqui ele vai dizer, né, a quantidade do segmento Minha Casa Minha Vida, e ele vai dizer que também as quantidades, né, que nós temos o preço médio por unidade, e aqui nós temos no segmento Minha Casa Minha Vida. Como ele é o maior, a gente fica apenas com ele. E aqui nós temos também, né, os primeiros 6 meses de 2019, sinalizando aqui para vocês os primeiros 6 meses de 2020. Vejamos, está tudo certo aqui. E aí a gente percebe também preço médio em 2019, 176 mil, preço médio em 2020, 164 mil. Então, uma diferença percentual de menos 6,6%. Vejamos o que mais aqui. Vendas líquidas. Vendas líquidas foram as vendas que já aconteceram, né, que já entraram no caixa da empresa. E aí vejamos aqui, no segundo trimestre de 2020, as vendas atingiram um marco de 401 milhões, crescimento de 35% em relação ao trimestre anterior, né, que seria o primeiro trimestre de 2020, 19% em relação ao segundo trimestre de 2019. Então, teve um aumento tanto do segundo trimestre de 2020 em relação ao primeiro teve um aumento, e do segundo trimestre de 2020 contra o segundo trimestre de 2019 também teve um aumento. É importante ressaltar que o segundo trimestre de 2019 foi o melhor trimestre de vendas líquidas da história da Direcional. Então, a empresa conseguiu renovar um novo patamar histórico de vendas, né? O primeiro TRI de 2020 acumulou 600 milhões em vendas líquidas, volume 12% maior do que no mesmo período de 2019. Então, primeiros 6 meses de 2020, vendas líquidas 699 milhões de reais, isso representa um aumento de 12% contra os primeiros 6 meses de 2019. E aí vejamos aqui, né? Nós temos aqui novamente o segmento MAC, o segmento MCMV 2 e 3, né? Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, e a gente percebe um aumento. Nós temos segundo trimestre de 2019, 333 milhões, primeiro trimestre de 2020, 298 milhões, e aí segundo trimestre de 2020, o recorde da Direcional, 401 milhões. E trimestre contra trimestre a gente percebe um aumento de 19%, como nós vimos. E aqui, né, tudo que nós já falamos anteriormente, mas agora explicado em um desenhinho pra gente, né? Nós temos aqui os dois segmentos, o MAC e o MCMV 2 e 3. Primeiro semestre de 2019, 624 milhões. Primeiro semestre de 2020, 699 milhões, um aumento de 12%. Aqui nós temos também, novamente, né? Aqui nós teremos uma explicação básica do que nós estamos vendo aqui nessa tabelinha. Depois seria interessante que cada pessoa que você esteja interessado desse uma olhada. Aqui a gente está trazendo só um overview geral para não ficar muito grande esse vídeo. Volume sobre oferta de vendas líquidas, né? E a gente percebe o seguinte: a velocidade de vendas líquidas no segundo trimestre de 2020, medida pelo VSO. E o que seria o VSO? Vendas líquidas sobre a oferta. Ou seja, as vendas que efetivamente aconteceram sobre a oferta, sobre aquilo que a Direcional estava oferecendo. A Direcional oferece de repente 10 empreendimentos para serem vendidos, e aí ela quer saber qual que é a velocidade de vendas, né, que ela tem em relação a essa oferta. Então, vendas líquidas sobre a oferta. Atingiu o índice de 16% no consolidado. Já o VSO, o volume, né, de vendas líquidas sobre a oferta no segmento MC 2 e 3, alcançou 17%. E aí aqui, né, a Direcional traz para a gente, né, segundo trimestre de 2019 a gente teve 16%, e aqui nós temos o segmento, né, em azul mais escuro, o segmento Minha Casa Minha Vida. Esse segmento aqui, que seria uma espécie de, não sei exatamente, um laranja super escuro, seria o MAC. E aí uma média
E aí nós temos, né, VSO do MAC, que seria esse cinza. Nós temos o VSO consolidado, perdão, que é esse picotado aqui, e nós temos o VSO do Minha Casa Minha Vida. E a gente percebe que de 2019, segundo trimestre de 2019 contra segundo trimestre de 2020, nós tivemos um aumento de 1 ponto percentual. E aí a gente percebe que o consolidado, né, juntando MAC e com MCMV2, nós percebemos que do segundo TRI de 2019 para o segundo TRI de 2020, um aumento de 2 pontos percentuais. Né? Vejamos aqui. E aqui nós temos os estoques, o estoque da direcional, ou seja, a direcional tem o seu estoque, dentro do seu estoque existe a parte de permuta também, né, que nós falaremos logo na sequência. Vejamos aqui o que nós temos. Nós temos aqui a parte em andamento, né, ou seja, o estoque do estoque que a empresa tem, ou seja, a empresa ela tem uma quantidade de terrenos que ela pode construir e ela já está produzindo, e aí, ou seja, já estão em andamento, e nós temos os que estão concluídos e depois nós temos quantidade de unidade. Então nós temos em andamento, concluído, o total, e aqui nós temos total em unidade. E aí a gente percebe que a maioria em andamento é do Minha Casa Minha Vida, que isso dá um total de 79% dos empreendimentos em andamento, e do MAC a gente percebe que é apenas 9%. Então, o consolidado, né, 1.975 milhões de reais seria do consolidado, que a empresa é 1.975 milhões, né, do consolidado, o que equivale a 88%. E aqui nós temos a parte que compete à direcional. Logo na sequência a gente vai entender isso, porque nós temos valores aqui, VGV total, valor geral de vendas total, e nós temos o da direcional, ou seja, o percentual que pertence à direcional. 1 bi 558 milhões contra 183 milhões, né? Seriam esse 1 bi aqui é Minha Casa Minha Vida, e o MAC 183 milhões, médio alto padrão. E aqui o consolidado da direcional, 1 bi 748 milhões. Esse em andamento. Agora os concluídos, né? Nós percebemos que apenas 1%, né, do segmento Minha Casa Minha Vida estão prontos e 11% do segmento MAC estão prontos. E aí o que compete à direcional nesse caso é de 13 milhões que foram concluídos, 12 milhões pertence à direcional, e de 247 milhões do segmento máquina, 215 pertence à direcional em percentual. E aí o consolidado da direcional seria de imóveis concluídos 228 milhões. Então, em andamento 1 bilhão 740 milhões e concluídos 228 milhões de reais. Isso dá um total para a direcional de 1 bi 968 milhões de reais. E aí por segmento, 1 bi 570 Minha Casa Minha Vida, e do MAC 398 milhões. E a gente percebe que do total entre andamentos e concluídos, 70% é Minha Casa Minha Vida e apenas 18% é o segmento MAC, o que dá um total de 88%, né, se nós juntarmos aqui. E é o total de unidades, né, que nós temos aqui. O total seria, se nós juntarmos entre empreendimentos em andamento concluído, nós teremos 10.638 unidades no segmento Minha Casa Minha Vida, e no segmento MAC 1.011 unidades, o que dá um total de 11.649. Agora, a porcentagem que compete, ou seja, a porcentagem que é da direcional. Ou seja, 91% desses 10.680 desses 10.638 pertence, e aqui no caso, né, aqui ele traz total de unidades, na verdade, perdão, que já pertence à direcional. Então esses valores que eu trouxe aqui, eles já são da direcional. Vejamos o que nós temos aqui, abertura de estoque. Abertura de estoque a gente pode pular essa parte aqui, embora ela seja... Vejamos aqui, os gráficos a seguir apresentam maiores informações sobre a abertura e evolução do estoque. Os principais destaques são 88% do volume geral de vendas em estoque em projetos lançados em 2018, 2019 e 2020. Então ele vai trazer, né, como foi a evolução da produção do estoque, né? Ou seja, o land bank, que é a área que a empresa pode usar para construir, quanto foi efetivamente construído e quanto foi vendido, né, nos anos de 2019, 2020, 2018, 2019 e 2020. E aí, segundo, 76% localizado na região sudeste, né, que é a região mais pujante do Brasil no sentido de produção, e 81% no segmento Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a empresa tem uma exposição maciça ao segmento Minha Casa Minha Vida. E a gente percebe, né, o estoque por ano de lançamento, né, quanto a empresa tinha de estoque
e ela disponibilizou para o lançamento. E a gente percebe aqui, né, 19% Minha Casa Minha Vida em 2020 e 0% do MAC, ou seja, a totalidade Minha Casa Minha Vida. 2019, 44% foi Minha Casa Minha Vida e 9%, apenas 9% MAC. 2018, 16%, 0%, 16% Minha Casa Minha Vida, 0% MAC, o médio alto padrão. Ok? E aí o que nós temos é que traz a porcentagem também de concluídos, né, do MAC. 11% concluído, 1% apenas, 11% MAC concluído, apenas 1% desse estoque é produzido no Minha Casa Minha Vida. Então tem um estoque muito bom ainda do Minha Casa Minha Vida. E aí temos segmentação geográfica, né, como eles trouxeram aqui, 58% na região sudeste no segmento Minha Casa Minha Vida e 17% é do MAC, médio alto padrão e comercial. E aí a gente tem as demais regiões, né? Como eles disseram, né? Logo aqui em cima, 76% localizado na região sudeste, depois vem o nordeste, o centro-oeste e o norte. E aqui nós temos a abertura de estoque, né? A exposição do estoque. 81% Minha Casa Minha Vida e 19% MAC. Vejamos o que nós temos aqui. E aqui nós temos o banco de terrenos, né? Que é o que nós chamamos de Land Bank. O que é o tal do Land Bank? O Land Bank nada mais é que a empresa, como é que funciona a Direcional? Ela é uma empresa do setor de construção, então ela vai construir prédios, né? A sua maioria está exposto ao segmento Minha Casa Minha Vida, então ela tem que recorrentemente estar aumentando a área dos terrenos que ela precisa comprar para ela produzir os prédios, né? Ou seja, performar os prédios, deixá-los prontos para ela vender. Então é muito importante a gente acompanhar o Land Bank ou banco de terrenos, né? No segundo TRI de 2020 foram adquiridos 11 terrenos voltados ao segmento Minha Casa Minha Vida e MAC, com um potencial de construção de 2 mil unidades e VGV, né, valor geral de vendas, de 416 milhões. Ou seja, a Direcional aumentou o seu Land Bank, o seu banco de terrenos, no segundo TRI de 2019. Daí a importância, né, de ela estar renovando sempre, a importância de se acompanhar o quanto ela está lançando com o seu Land Bank com o seu estoque. Porque o Land Bank é a área que ela tem para construir, o estoque é o que ela tem pronto e o que ela está lançando. Porque se em algum momento ela falhar em algum desses três aspectos, pode ser ruim para a empresa. Ela tem que aumentar o seu Land Bank, mas ela tem que ter estoque, ou seja, pronto para vender, mas ela tem que estar no mesmo passo lançando. Porque se ela para de vender de repente aqui, ela aumenta de repente seu Land Bank e as coisas começam a ficar capengas de alguma forma. O custo médio de aquisição foi equivalente a 12% do VGV potencial, sendo que 63% do pagamento se dará via permuta sem impacto no caixa da companhia no curto prazo. Então vamos entender aqui. O custo médio de aquisição foi equivalente a 12% do VGV potencial, o valor geral de vendas potencial. Então a empresa ela comprou um terreno muito barato e aí ela diz o seguinte, 12%, ou seja, apenas 12% é como se nós colocássemos em uma porcentagem de 100% e aí ela compra um terreno com valor muito abaixo, de modo que nesse terreno ela vai pagar um valor, mas ela tem um potencial muito maior do valor geral de vendas, ou seja, dos prédios que ela vai construir ali. Então ela diz o seguinte, o custo médio de aquisição foi equivalente a 12% do VGV potencial, ou seja, ainda nós teríamos aí 70% e 82%, né? Como se ela comprasse algo muito barato e como ela está tomando o risco para produzir, construir o prédio ali, ela vai querer naturalmente pagar um preço interessante para ela ter, né, o seu VGV, o volume geral de vendas, garantido. Além do que, 63% dessas aquisições que foram feitas via permutas. E o que é a tal da permuta? Que nós vamos dar uma olhadinha aqui embaixo para a gente não se confundir. Mas via permuta é fácil da gente entender. É um sistema de compra é um sistema de compras que a Direcional adota. E esse sistema de compra de terreno o que seria? Um sistema de compra de terreno pelo qual o proprietário do terreno recebe em pagamento, um determinado número de unidades do empreendimento a ser construído no mesmo. Ou seja, a Direcional ela quer comprar uma área para ela construir um prédio, ou seja, construir um prédio, ou enfim, um conjunto de prédios, só que o que ela faz? Ela vai comprar do proprietário, mas ela não vai dar o dinheiro total. Exemplo, essa área eu vou construir uma área de repente de 200 mil metros quadrados e aí o valor desses 200 mil metros quadrados ele seria de repente, sei lá, de 1 bilhão. Ao invés de eu pagar 1 bilhão de reais
para o dono daquele imóvel, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer para ele parte do que eu estou construindo. Então, ou seja, eu não tenho que tirar dinheiro do meu bolso. Tudo que a direcional tem que fazer é ir no local, construir o prédio, e quando o prédio estiver pronto, ela vai entregar esse valor para o proprietário do terreno, de modo que ele venda e com as vendas ele ganha uma parte. Ok? Então a questão da permuta é algo muito interessante para a direcional porque ela não tira dinheiro do seu caixa, certo? Então aqui a gente percebe que 63% do pagamento se dará via permuta sem impacto no caixa. E aí no acumulado, ok, isso referente ao semestre, né? E aí nós temos aqui, nos primeiros 6 meses as aquisições, né, do banco de terrenos totalizaram um VGV potencial de 1,6 bilhão, com um custo médio de apenas 14% sobre o VGV, sendo 79% destes com o pagamento via permuta. Ou seja, se a empresa tivesse que comprar, tirar R$ 100 do seu bolso, ela faria o seguinte, ela tiraria aqui apenas 21% do valor, né? Se ela tivesse que comprar um terreno por R$ 100, aqui se nós formos levar na porcentagem para a gente tentar entender isso um pouco melhor. Como ela está fazendo via permuta 79%, é como se ao invés dela pagar R$ 100 no terreno, ela paga apenas R$ 21 para comprar esse terreno e o restante, que seria os outros R$ 79 que ela não pagou, ela vai dar em troca para o dono do terreno via os imóveis que ela vai construir. Ou seja, ela não tira do seu caixa e ela entrega pronto para o dono daquele imóvel que está vendendo para a direcional produzir. A direcional encerrou o segundo trimestre com um banco de terrenos somando potencial de desenvolvimento de 136 mil unidades e valor geral de vendas de 23 bilhões de reais. E desses 23 bilhões de reais, 21 bilhões em percentual pertence à direcional, ou seja, ela pode construir e quanto ela pode receber desses 23 bilhões, 21 bilhões que pertencem em porcentagem para ela. Os terrenos destinados aos segmentos Minha Casa Minha Vida 2 e 3, faixa 2 e 3, totalizavam um VGV potencial de 18 bilhões, sendo que esses 18 bilhões, 17 bilhões pertencem à direcional, ou seja, em percentual pertence à direcional. E 122 mil unidades, ou seja, a grande maioria é desse valor que nós vimos aqui de 23 bilhões, 18 bilhões é no segmento Minha Casa Minha Vida. Os terrenos voltados para o segmento MAC somaram 4 bilhões em VGV potencial. Ok? Vejamos. Vejamos. E aí, só para a gente reforçar o que eu falei para vocês aqui, né? Banco de terrenos ou Land Bank, terrenos mantidos em estoque com a estimativa de geração de venda de VGV futuro dos mesmos. Ok? Vejamos o que mais. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vá lá nos comentários e deixa um recadinho pra gente que a gente tenta ajudar. Eu tentei da melhor maneira possível aqui dar luz pra gente, mas o que a gente pode trazer aqui de insights, e pelo menos foi o que eu tive. Eu até me surpreendi com o volume de vendas, né, dado que a circulação de pessoas no Brasil em decorrência da pandemia do coronavírus ele diminuiu bastante, né, mas eu acredito que a Direcional ela fez um bom trabalho fazendo os seus lançamentos também via internet, né, onde a pessoa entra, ela dá uma olhada no apartamento que ela quer comprar e ela consegue comprar isso sem ter que ir, de repente, no stand de vendas da Direcional. Então eu estou muito contente com o resultado da Direcional no segundo trimestre, muito satisfeito, e tanto é que o preço, né, das ações do setor de construção civil eles estão acelerando bastante. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, muito importante, lembra de dar aquele joinha, aquele like pra gente, isso é muito importante, de nos seguir, e se tiver alguém, né, que você conhece que queira ver esse tipo de conteúdo, manda para ele que é muito importante. Lembre de nos seguir nas redes sociais, investir do bem, hashtag IBSA3. Então, pelo vídeo de hoje era isso, valeu e até mais.